Muito bom dia para você, mais uma vez obrigado pela sua audiência aqui na TV Alemes, canal 7.2. Quem nos acompanha no YouTube também, dá para sintonizar o nosso canal, só sintonizar, usar a função sintonia automática no seu televisor, que você também nos acompanha em alta definição pela TV aberta. Bom, vamos começar falando então dos projetos que foram votados na sessão de hoje aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Os deputados tinham inicialmente 4 matérias pautadas para hoje, 4 projetos de lei, mas em decorrência da ausência do deputado Júnior Molck, 3 foram votados na sessão de hoje. Mas vamos falar inicialmente do projeto de lei de número 55, de autoria do deputado Coronel Davi, do PL. Essa matéria que ela foi discutida, votada e aprovada em primeira discussão e que declara de utilidade pública o Centro de Ecoterapia da Polícia Militar lá em Nova Andradina, no interior aqui de Mato Grosso do Sul, né? A ecoterapia, para quem não conhece, ele é um método terapêutico de reabilitação, também educacional, e que utiliza o cavalo, né? O cavalgar, em especial no tratamento de pessoas com deficiência. Mas existem outras situações também em que a ecoterapia ela é muito eficiente no tratamento, né? Então, a unidade, esse centro de ecoterapia lá em Nova Andradina, ele inclusive é uma referência ali para a região. Justamente por esse trabalho que é desenvolvido lá nessa cidade do interior do estado, vem então o deputado Coronel Davi, do PL, propondo o reconhecimento como utilidade pública desse centro, o que pode possibilitar a apresentação de emendas parlamentares para o fortalecimento dessa atuação. Inclusive, nós falamos ontem aqui no Redação Final, o presidente Gerson Claro tem pedido, inclusive, celeridade dos deputados estaduais na apresentação de projetos de lei que estejam relacionados à questão das emendas, porque, inclusive, depois da disponibilização pelo governo do estado de um software, né, para o cadastro digital das emendas, para que os deputados possam fazer esse cadastro ali, uma análise mais célere de todas as etapas para que a emenda possa ser efetivamente paga no decorrer de 2024. Então essa, inclusive, é uma possibilidade aí trabalhada pelo deputado Coronel Davi. Então, reconhecendo em primeira discussão a utilidade pública do Centro de Ecoterapia da PM de Nova Andradina. Vamos para o próximo item da pauta de hoje, também votada aqui no plenário Júlio Maia, o item votado, né? Projeto de lei de número 312, apresentado no ano passado pelo deputado Neno Razuc, também do PL. Essa matéria, por sua vez, ela foi discutida, votada e aprovada em segunda discussão, e que institui aqui em Mato Grosso do Sul, mas de maneira até mais permanente, uma campanha de conscientização sobre o transtorno de processamento sensorial. Quem é mais ligado à medicina conhece esse transtorno como TPS, né? Que são alterações nos 5 sentidos do ser humano: o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição. E essas alterações nos sentidos, naturalmente, né? Nós vivemos guiados através dos 5 sentidos, dificulta a vida de qualquer pessoa, né? É impossível se adaptar, é muito difícil adaptar, né? Mas muitas pessoas conseguem se adaptar a isso tudo. E a TPS ela ocorre em razão de uma dificuldade no cérebro, do cérebro em processar todos esses 5 sentidos. Então a campanha ela quer conscientizar e também incentivar o diagnóstico precoce aqui em Mato Grosso do Sul. Matéria então aprovada em segunda discussão, passou por emendas ao longo de sua tramitação, então ainda vai para a CCJR para a elaboração da redação final, antes de votar a plenário para uma última votação, por sua vez, da redação final, para então sim ir para a sanção do governador Eduardo Riedel. Vamos para o próximo projeto votado hoje? Projeto de lei de número 50, matéria discutida, votada e aprovada em primeira discussão. A autoria é o deputado Pedro Kemp, do PT, e que buscou incluir no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual da Observação de Pássaros, no dia 28 de abril, que também é uma data nacional, Dia Nacional da Observação de Pássaros. É uma questão até interessante isso, porque, inclusive, o poder público, o governo do estado, na elaboração do mapa turístico de Mato Grosso do Sul, sempre se falou em Campo Grande como sendo um alvo do turismo de negócios. Mas na elaboração desse mapa, se observou também que Campo Grande, em especial, mas também o Pantanal, é um espaço justamente para os bird watchers, né, para os observadores de pássaros que fotografam os diversos pássaros que estão presentes aqui na nossa região, né? Inclusive, o Bioparque Pantanal tem um espaço dedicado também para a observação de pássaros, mas
isso já, claro, do lado externo do Bioparque, né? Então, em decorrência desse cenário todo, né, inclusive para incentivar mais atratividade aos birdwatchers, inclusive eventos aqui em Mato Grosso do Sul já aconteceram, em Bonito mesmo há um ano mais ou menos, um evento para observação de pássaros aconteceu por lá, então vem o deputado Pedro Kemp propondo o Dia Estadual da Observação de Pássaros no dia 28 de abril, a ser incluído então no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul. Matéria discutida em primeira, vai para análise das comissões de mérito. Bom, além desses 3 projetos de lei que foram votados pelos deputados estaduais aqui na Lemes, os parlamentares votaram 3 requerimentos, né? Aqui estão 4, mas bem no finalzinho da votação desses requerimentos, deputado João Henrique do PL pediu vista de um requerimento que estava pautado. Então, 3 requerimentos, 27 indicações, 5 moções de congratulação e uma moção de pesar, votada na sessão de hoje, quarta-feira, 17 de abril, aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Vamos partir para os debates, então, né? Sessão também antes das votações, claro, sempre ocorrem os debates dos parlamentares. A gente começa com uma fala do deputado Zeca, do PT, e que pediu para o governo do estado, na verdade, um assunto que ele já falou há algumas semanas por aqui. Ele tinha falado sobre a falta de segurança no Rio Apa, na foz do Rio Apa, que fica lá na região de Porto Murtinho, uma região em que ele atua muito, mas a bacia do Rio Apa também tem várias ramificações em outros rios que passam por Bela Vista, Ponta Porã, mas especificamente sobre a foz do Rio Apa, lá em Porto Murtinho. Vem mais uma vez o deputado Zeca do PT falar da questão da segurança, que a princípio era uma responsabilidade do Exército Brasileiro, mas dessa vez pedindo ajuda ao governo do estado, solicitando inclusive a criação de uma unidade da Polícia Militar Ambiental lá na região da Foz do Apa. Vamos ouvir então a fala do deputado Zeca do PT. Solicitando com urgência a implantação de uma base da Polícia Militar Ambiental, PMA, e da Patrulha Rural da Polícia Militar na região da Foz do Apa, para a fiscalização e combate permanente à pesca predatória praticada pelos ribeirinhos com petrechos proibidos pela legislação brasileira e também contra a prática do crime de abigeato contra propriedades rurais desta área da Fazenda Quebracho até a região da Foz do Apa, na fronteira com o Paraguai. Cabe ressaltar que existem instalações abandonadas de um destacamento do Exército Brasileiro, local conhecido como Ilha da República, localizado em frente a um lugarejo paraguaio chamado Puerto Sastre, que poderiam, com a realização dos devidos trâmites junto à Superintendência do Patrimônio da União, ser utilizadas para a instalação da base solicitada. Registra, senhor presidente, como justificativa, senhor presidente, senhores deputados, que roubam tudo, gado, carneiro, galinha, além de fazerem uma pesca absolutamente predatória. E naquela região não existe nenhuma presença do Estado brasileiro. O Exército, que tinha lá 3 destacamentos, preferiram, como pardalzinho, ficar na cidade e não ficar lá na fronteira para coibir o abuso do povo paraguaio. Pois é, o abigeato, né, é uma situação ainda que persiste, em especial no interior de Mato Grosso do Sul. Então agora, deputado Zeca do PT fazendo essa indicação ao governo do estado, pedindo uma atuação também da Polícia Militar Ambiental, das forças policiais lá na região da Foz do Rio Apa, lá em Porto Murtinho. Bom, 11 horas e 35 minutos, vamos falar agora de uma fala do presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro. Ele apresentou uma indicação sugerindo ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul uma alteração com relação ao pagamento de taxas judiciais. Quem já entrou com alguma ação na justiça, com certeza sabe, os advogados mais ainda, né, que para poder ingressar com uma ação existem alguns custos, né, que as partes devem arcar. Pois é, o deputado Gerson Claro, então, vem propor uma mudança nessa lógica, né, para facilitar, inclusive, o pagamento e facilitar, lá no final do processo, que todas essas taxas elas possam ser cobradas de maneira descontada dos honorários advocatícios. Quem explica melhor é o presidente Gerson Claro, a gente vai ouvir ele a partir de agora. O recolhimento das taxas de honorários advocatícios, presidente, eles são feitos sempre
anteriormente à execução do honorário. Na modalidade que nós estamos apresentando como indicação ao presidente do tribunal, o advogado pode distribuir a ação e, ao final, quando ele ganhar a execução, quando ele for receber, é debitado a taxa judicial no recebimento. Então, ele não precisa dispor de recurso anteriormente, vai poder o advogado fazer a execução e, ao final, né, doutor Fábio, pagar a taxa judicial ao final da execução. É uma medida que principalmente os novos advogados, né, podem se beneficiar caso ela seja acatada pelo Tribunal de Justiça, e indicação então apresentada pelo presidente Gerson Claro. Vamos falar agora de um outro assunto. Deputado professor Rinaldo, logo no começo da sessão, durante o pequeno expediente, ele apresentou a moção de congratulação que vai ser votada nas próximas sessões aqui na Assembleia Legislativa, parabenizando um trabalho de uma escola aqui de Campo Grande, que inclusive tem sido premiada pelas suas produções audiovisuais. Este é um trabalho, deputado Davi, coronel Davi, realizado por essa escola, protagonizado por este professor que há 3 anos veio de São Paulo, um professor, Pedro Kemp, Vossa Excelência, que é um dos maiores defensores da inclusão, um professor que é autista e que está fazendo esse trabalho brilhante e que veio me visitar esta semana, me pedindo ajuda para que esses alunos dessa escola, o chamado Queimadinho, ali na Carlota, continue desenvolvendo projetos dessa magnitude. Portanto, mais do que isso, é a importância que tem da gente trabalhar na perspectiva da inclusão social. O autista, vereadora Luísa Ribeiro, fazendo a diferença e colocando o Mato Grosso do Sul realmente em destaque aqui do Centro-Oeste do Brasil. Pois é, e premiações essas nacionais, né? Não só em âmbito local. Bem legal aí. E parabéns aos estudantes e ao professor. 11 horas e 38 minutos em Mato Grosso do Sul. Vamos falar agora de um problema, né? Que quem recorre ao SUS e tem dificuldades e precisa, infelizmente, recorrer à justiça, sabe do que a gente está falando, né? Que é a judicialização da saúde. Logo no comecinho do ano, quando o deputado Caravina retornou para a Assembleia Legislativa, né? Porque no ano passado ele exerceu o cargo como secretário de Estado no governo do Estado, logo na primeira sessão mesmo, ele falou que um dos debates que a Assembleia ia tomar partido ao longo desse ano é a questão da judicialização da saúde, que só no ano passado, de acordo com o próprio deputado, a judicialização custou 100 milhões de reais aos cofres públicos de Mato Grosso do Sul. A proposta inicial era criar um método que, antecipadamente ao ingresso de uma ação judicial, que pudesse acontecer um acordo entre as partes. Pois é, hoje o deputado Caravina, então, ocupou a tribuna durante o grande expediente para falar justamente sobre isso. Diálogos com o governo do Estado, com a Secretaria de Saúde e com a Procuradoria-Geral do Estado e a Defensoria Pública do Estado para criar uma possibilidade, uma alternativa como essa, que antes do ingresso de uma ação contra o Estado para que o serviço, uma cirurgia, um medicamento seja fornecido, que haja uma possibilidade de acordo, o que com certeza facilita a vida de quem demanda desse serviço e do Estado também, que inevitavelmente pode, ou até mesmo não, ter que fazer a execução a compra desse medicamento, a execução de um serviço de saúde. Vamos ouvir então a fala do deputado Caravina. A proposta nessa reunião foi que criasse, e aí com o apoio dessa casa, através da Comissão de Saúde, uma organização dentro da Secretaria de Saúde, com a participação da Defensoria Pública e da PGE, para que antes das ações serem propostas, a Secretaria, através desse setor, possa fazer esse atendimento. Eu recebo, e vocês devem receber também, situações de processos judiciais, de medicamentos, às vezes, que poderiam ser disponibilizados facilmente e viraram demandas judiciais com recurso por parte da Procuradoria, porque a demanda exige o recurso, isso é uma metodologia natural da PGE de fazer esse recurso, e as pessoas acabam não sendo atendidas. Então, essa reunião, presidente Gerson, foi muito proveitosa e foi marcado a partir do dia 22 uma nova reunião, agora envolvendo também o Tribunal de Justiça. A ideia é se criar uma plataforma disponibilizada dentro de um termo de cooperação, e aí envolvendo essa casa, presidente, um termo de cooperação com a Defensoria Pública, com o Poder Judiciário e com a PGE, para que antes da demanda ser proposta,
possa esse pedido, a Defensoria, através dessa plataforma, envolver a Secretaria de Saúde, esse setor. O governador Eduardo Rieder já autorizou que seja reforçado a equipe, uma equipe multissetorial dentro desse setor da Secretaria de Saúde, para que possa atender essa demanda antes dela se transformar numa demanda judicial. Pois é, uma questão, como eu falei inicialmente, né, o deputado Caravina já tratou no começo do ano, a gente começa então a acompanhar um desenrolar desse assunto, que com certeza a gente continua acompanhando aqui na TV Alemes, e você fica informado sobre os próximos passos com relação a essa superação da judicialização da saúde aqui em Mato Grosso do Sul. 11 horas e 42 minutos, vamos falar agora sobre a fala da vereadora Luísa Ribeiro aqui de Campo Grande na tribuna. Até agora há pouco os deputados também estavam comentando sobre a fala da parlamentar. Há algumas semanas nós tivemos também uma situação parecida, vereadoras e uma prefeita do interior do estado também vieram aqui a Lemes, infelizmente para tratar do mesmo assunto, violência política de gênero dentro das casas e tudo mais. Vereadora de Cacilândia e a prefeita Raiza Matos, lá de Naviraí. Vereadora Luísa Ribeiro, então, hoje ocupou a tribuna para falar mais uma vez sobre esse assunto, violência política, violência de gênero na política, e a convite da deputada Gleice Jane, do PT. Vamos rever, então, um trechinho da fala da vereadora Luísa Ribeiro. Neste ano, nós vimos aqui vários atos, inclusive atos legislativos, como a aprovação do Estatuto da Mulher Parlamentar, que foi muito importante, né? Um instrumento legislativo de referência para todo o estado de Mato Grosso do Sul, mas não só isso, ofertar a possibilidade de usar esta tribuna por parlamentares, por mulheres da política, né? Prefeitas e vereadoras, que recentemente, no exercício da sua atividade política, sofreram agressão, né? Caracterizada hoje como violência política de gênero. Então, isto que a Assembleia Legislativa faz, ela ajuda muito, né, todos nós, a sociedade como um todo, porque é preciso, primeiro, dar visibilidade à violência política de gênero, porque ela ocorre verdadeiramente, e para combater, para prevenir, é preciso reconhecer que ela existe. E a violência é tão forte, né, ainda mais contra as mulheres e ainda especialmente na política, que muitas vezes ela está mascarada, disfarçada, né? Invisibilizada, porque a cultura da opressão, a cultura do patriarcado, a cultura do machismo é muito forte. Então, muitas vezes, mulheres e homens cometem atos de violência política e na maioria das vezes, ainda se surpreendem quando são alertados que há, naquele ato, violência política de gênero. Pois é, né? Infelizmente, mais uma parlamentar, mais uma mulher política sul-mato-grossense, mas que está sendo ouvida pela Assembleia Legislativa e também recebendo apoio dos parlamentares estaduais. 11 horas e 44 minutos em Mato Grosso do Sul. Bom, então com essa fala da vereadora Luísa Ribeiro, a gente vai caminhando para o final, para o encerramento da edição de hoje aqui do Redação Final. Lembrando que você pode reassistir ao nosso programa, as discussões dos deputados estaduais e toda a vasta produção da TV Alemes pelo nosso canal do YouTube. É só você pesquisar por lá, Assembleia Legislativa de MS, é bem fácil achar, tudo organizadinho em playlists para você. Outras notícias também no nosso site, o www.al.ms.gov.br. A gente volta com Redação Final amanhã, quinta-feira, 18 de abril, logo após a sessão plenária. Tchau!